Senhores, bora aí para a questão 2, olha só. Você dirige do Rio a São Paulo metade do tempo com uma velocidade de 55 km por hora. E a outra metade desse tempo a 90 km por hora. Na volta, você viaja metade da distância à velocidade de 55 km por hora. E o restante dessa distância, ou seja, a outra metade, a uma velocidade de 90 km por hora. Qual é a velocidade escalar média? Item A, na viagem de Rio para São Paulo. Então, olha só que interessante. Quando ele vai de Rio para São Paulo, ele fala de metade do tempo e metade do tempo. Meninos, toda vez que for metade do tempo e metade do tempo, se você quiser, você pode fazer média aritmética das velocidades, tá? Então você vai perceber que é pegar o 55 mais 90 e dividir por 2, média aritmética. Então vamos supor, você saiu do Rio de Janeiro, foi sentido São Paulo, certo? Aí ele viaja uma distância que eu não conheço a uma velocidade de 55 quilômetros por hora durante um certo intervalo de tempo que eu vou chamar de T. Tudo bem? Aí depois o outro trecho, ele anda a uma velocidade média de 90 quilômetros por hora num intervalo de tempo que também será T. Afinal, é metade e metade, as metades são iguais, né? Não, não poderia, o senhor poderia colocar daí que é T sobre 2 e T sobre 2? Claro que pode. O que você tem que manter é a proporção, né? O tempo no primeiro trecho tem que ser igual ao tempo no segundo trecho. Bom, o que seria a nossa velocidade média total nesse trecho? Então, a velocidade média total é muito simples. Ela sempre vai ser o ΔS total dividido pelo nosso ΔT total, certo? Então tá aqui, ó, ΔT total. Bom, para a gente poder calcular nosso ΔS total, olha o que a gente vai fazer. Olhando para essa equação que nós já montamos, nós podemos falar que a distância a ser percorrida, ΔS, é fazer a velocidade vezes o tempo, não é? Isso significa que, se eu pegar no primeiro trecho e calcular a velocidade vezes o tempo, eu vou descobrir o ΔS nesse primeiro trecho. Então, vou chamar de ΔS1, seria a velocidade, que é 55, vezes o tempo t. E no segundo trecho, se eu faço o mesmo cálculo, eu consigo descobrir a distância percorrida no segundo trecho, que seria de 90 km por hora, vezes t. Portanto, agora a gente sabe o espaço, né? A distância, o ΔS percorrido para ele, no total. Então, eu vou poder falar aqui no primeiro trecho, ele andou uma distância, um ΔS equivalente a 55 vezes Tzinho, mais o ΔS no segundo trecho, que equivale a 90 vezes Tzinho. Tudo isso dividido pelo tempo total, que seria T mais T. Em outras palavras, não ficar em cima, 55T mais 90T vai dar um total de 145T. E embaixo, T mais T dá um total de 2T. E aí, como nós podemos cortar os Tzinhos aqui, ó, como a gente já tinha previsto, né? Previsto aí, a velocidade média total, como é metade do tempo para cada lado, é fazer a média aritmética, ó. Somamos 55 com 90 e dividimos por 2. Então a gente descobre que a velocidade média nesse primeiro trecho aqui, assim, nesse primeiro item, né? É 145 dividido por 2. Isso vai dar 72,5 km por hora para nós. Belezura? No item B. Ele quer no item B que a gente determine agora na viagem, a velocidade média também, tá? Escalar média, na viagem de São Paulo a Rio. Então agora, ó, seria fazer isso daqui, ó. Eu vou sair da cidade de São Paulo e vou para a cidade do Rio de Janeiro. Então até aí, beleza, mesma ideia. Só que agora saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro. Com uma pequena diferença. Ao invés de ele fazer em metade do tempo, olha o que ele fala no item B. Na viagem de São Paulo ao Rio. Se ele, na volta, ó, ele falou lá em cima, viaja metade da distância, 55 km por hora, e metade da distância, 90 km por hora. Então agora, ó, olha o que ele está falando. Ele vai manter a velocidade de 55 km por hora no primeiro trecho da viagem dele, só que agora ele vai andar metade da distância. Então, eu vou falar que ele andou X. E o restante, ele vai de novo andar 90 km por hora. Só que se a primeira metade é X, a segunda metade são iguais. Ela também vale X. E aí, de novo, nós vamos fazer essa continha aqui, ó. Velocidade média total é o ΔS total dividido pelo tempo. Certo ou não? Nesse caso, olha só que bacana.
Para a gente poder achar o tempo que demora em cada trecho, eu vou pegar o tempo, passar multiplicando e a velocidade cair dividindo. Então é só fazer o espaço dividido pela velocidade. Então perceba que aqui no primeiro trecho, o tempo que demora para ele percorrer o primeiro trecho, eu vou chamar de T1, é o espaço que ele percorre, que é x, sobre a velocidade que vale 55. E o tempo que demora para ele percorrer o segundo trecho, vou chamar de T2, é o espaço que ele tem que percorrer, que é x, sobre a velocidade que vale 90. Então, a gente vai ficar com a nossa equação da velocidade dessa forma. Ó. O ΔS total é andar o x no primeiro trecho, mais x no segundo trecho, certo? E já o intervalo de tempo total seria o tempo no primeiro trecho, que é o T1, que é x sobre 55, e mais x sobre 90, que é o tempo do segundo trecho. Tirando aí o mínimo múltiplo comum entre eles, né? Na parte de baixo do denominador, entre 55 e 90, esse mínimo múltiplo comum, ele vai dar para nós 90. E aí nós vamos pegar 90 não, 990. E aí nós vamos pegar 990 dividido por 55 dá 18 vezes x. Isso daqui fica 18x mais 990 por 90 dá 11 vezes x dá 11x. E isso em cima tudo igual a 2x. Então agora, ó, mantendo a propriedade, aplicando a propriedade matemática, né? Eu mantenho a fração de cima, pega de baixo, inverte e passa multiplicando. Era 29x sobre 990, fica 990 dividido por 29x. E aí, que bonitinho, o x em cima e o x embaixo, dá para a gente cortar. E aí a gente chega finalmente que a velocidade média nesse trecho, nessa situação, né, com metade do caminho andado, para cada lado vai dar 990 vezes 2, tudo isso dividido por 29, o que dá aí próximo de 68,3 km por hora. Beleza no item C, meninos? Agora vamos para o item D. Lembrando que aqui, no caso de metade e metade do caminho, você tem uma solução rápida, tá? Que é fazer essa equaçãozinha que eu vou apagar, ó. Quando é metade e metade do caminho, não metade e metade do tempo, tá? Mas metade e metade do caminho, a velocidade média é o dobro do produto pela soma dessas duas velocidades, tá? Então, nesse caso aí, vocês poderiam ter aplicado essa fórmula e sairia, obviamente, direto. Você faria 2 vezes 55 vezes 90 dividido por 55 mais 90 e resolveu o teu problema, beleza? Vamos agora para o item C. Olha lá no item C, ó. O item C, na viagem inteira. Então, ele quer saber a velocidade escalar na viagem inteira. O certo mesmo, que seria ele perguntar qual a rapidez na viagem inteira, né? Porque velocidade escalar também é um vetor para nós. Mas, como ele está perguntando entender qual é a velocidade média na viagem inteira, então nós estamos se preocupando vetorialmente com o que vai estar no item D. E o item C é só a gente olhar o seguinte, ó. Ele vai andar o primeiro na ida, ele vai ter uma velocidade média de 72,5 km por hora, certo? E na volta, ele vai ter uma velocidade de 68,3 km por hora. Moçada, como agora a gente sabe que a distância que ele vai percorrer na ida é igual à distância que ele percorre na volta, eu posso falar que ele está andando metade da viagem na ida e a outra metade na volta, não é verdade? E aí a gente percebe que, de novo, nós vamos fazer a situação que a gente acabou de fazer no item B. Portanto, como a gente já deduziu a equação, a gente pode já colocar direto ó, que a velocidade média total aqui no item C vai ser 2 vezes a velocidade do item A, mais a... Desculpa, mais não, vezes, né? A velocidade do item B, tudo isso dividido pela velocidade do item A, mais a velocidade do item B para nós. Então, essa conta ficaria 2 vezes o VA, a velocidade lá do item A, que deu 72,5, vezes a velocidade dele do item B, que deu 68,3. E aí, embaixo, nós vamos ter o VA, que é 72,5, mais o 68,3, certo? Então, dessa forma, a gente vai poder falar que a velocidade média total nesse trecho, ó, ela vai ficar
o 2 vezes 72,5 vezes 68,3, tudo isso dividido por 72,5 mais 68,3 para nós. E a gente chega que a velocidade média, escalar média nesse caso, é de 70,33 aproximadamente, 0,34, né? Aproximadamente, quilômetros por hora. Beleza aqui? Vamos para o item D agora. Olha só que bacana o item D. O item D, ele pergunta a velocidade, qual é a velocidade média na viagem? Percebe que ele não fala escalar. Então agora ele está querendo trabalhar vetorialmente. E aí é lembrar, né, que essa velocidade, ela não faz o ΔS, né, a posição final menos a posição inicial, mas ele sai do Rio, vai para São Paulo e volta para o Rio, senhores, significa que o nosso ΔS vale zero. E se o ΔS vale zero, a gente vai poder afirmar que a velocidade também vale zero para nós, certo? Então perceba que se ele sai do Rio, vai para São Paulo e volta para o Rio, a hora que você olha o início e o fim dele na trajetória, ele continua na mesma posição, que é o Rio de Janeiro. E, consequentemente, essa velocidade vale zero para nós, ok? E no item E, plote o gráfico de x em função do tempo para o item A, supondo que o movimento ocorre no sentido positivo de x. Mostre de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Então, agora no item E, vamos colocar aqui o nosso item E, ele quer que a gente construa um gráfico, né, da velocidade em função da distância, é isso? Velocidade, plot, não, do espaço em função do tempo, errei tudo, né? Então aqui, ó, do espaço em função do tempo para nós. Lembrando que aqui o nosso espaço, ele chamou de x, e o nosso tempo ele chamou de período. E aqui nós temos o valor zero. Então olha que bacana. Lá no item A, eu percebo que a velocidade que o cara desenvolve no primeiro trecho é de 55 km por hora. E a distância que ele acaba percorrendo é de 55 vezes t, certo? Então vamos colocar aqui, ó, o gráfico dele, como a velocidade é constante, o fato de falar que a velocidade é constante, que o movimento é uniforme, garante para nós aí que a equação do espaço seria a equação do sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Ok? E aí a gente pode falar o seguinte, considerando a cidade do Rio de Janeiro como sendo marco zero, ele pediu para considerar a viagem, o sentido da viagem, né? Da onde ele partiu, sendo positivo lá para São Paulo. Então nós podemos falar que a priori ele fez isso daqui, ó. Ele foi aumentando o espaço conforme passava o tempo, de forma que o instante que nós temos aqui e a velocidade que nós temos aqui, que seria os valores que nós temos aí do item A, certo? Olha só que interessante. Aqui não é tempo, né? Perdão, aqui não é tempo, professor, aqui é distância não é. Não, era espaço função do tempo mesmo que ele pediu, né? É espaço função do tempo. Então pode deixar o tempo aqui. Então, ó, o espaço que ele vai ter aqui e o intervalo de tempo que ele vai ter, no item A, ele garantiu para nós que é metade do tempo e metade do tempo, né? Então eu vou chamar esse tempo T1 aqui de T. E eu sei que nesse intervalo de tempo, andando a 55 km por hora, o ΔS que ele percorreu é de 55 vezes T. Então aqui nós vamos ter o 55 vezes T para nós, certo? Já no segundo trecho, a velocidade dele aumenta. Isso significa que ele vai percorrer agora distâncias maiores no mesmo intervalo de tempo que antes. Isso significa que se eu estou percorrendo uma distância maior no mesmo intervalo de tempo, é porque esse gráfico está crescendo para cima. Ó. Então eu percebo que agora nós vamos ter um gráfico crescente ainda, só que mudando o valor da velocidade. Ele anda mais espaço no mesmo intervalo de tempo que o anterior. Então aqui a gente teria aí o nosso gráfico para o segundo movimento, lembrando, ele está perguntando para nós somente do item A. Por isso nós estamos desenhando apenas o que acontecia no item A para nós. Então aqui passou mais um intervalo de tempo t, portanto eu vou ter um intervalo de tempo 2t, e a velocidade agora seria o ΔS, perdão, a posição do espaço, seria o ΔS que ele percorreu aqui, que seria de 90 vezes t. Certo? O que seria a média para nós aqui? A velocidade média seria pegar esse trecho aqui, ó, ligar o ponto de partida ao ponto de chegada
para nós. Tranquilo, meninos? E aquele quer que a gente calcule não só desenhar o gráfico, mas mostre que a força, que a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Então, olha só que bacana. A gente sabe que velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Então, se eu for calcular a velocidade média aqui, eu vou ter que pegar o ΔS total que eles percorrem, que é desde o 0 até o 90t, portanto, vale 90t. Isso tudo no intervalo de tempo, que seria o tempo do primeiro trecho, mais o tempo do segundo trecho, que vale 2t. E, aliás, perdão, aqui a posição, né, não é só 90t. Aqui a posição do cara é 90 mais 55, né? Porque é o que ele andou no primeiro trecho mais o segundo trecho. Então a gente pode colocar o t em evidência. Isso daqui ficaria 90 mais 55 vezes o t para nós, certo? Porque é cumulativo aqui, né? Então, mais 55t para nós aqui. E aí, obviamente que na hora que você vai calcular, na tua equaçãozinha não vai entrar só o 90, né? Entra aqui o 90 mais o 55t. A gente percebe que o t de um lado e o t do outro, ó, dá para cortar o t em cima e o t embaixo, né? E aí 90 mais 55 dividido por 2, novamente a gente comprova que a velocidade vale 72,5 km por hora para nós. Beleza, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.